Na aula de hoje, eu vou te ensinar a como fazer essa sacola de creche. A ideia aqui é que a criança tenha uma sacola para ela poder levar o seu cobertorzinho ou então para ela levar os seus brinquedos para ajudar e incentivar a criança a ter autonomia. Eu estou utilizando o tecido da Cinderela, o tricoline digital e também o viés na alça. Gente, eu vou contar para vocês um pouquinho da história dessa peça. Eu tenho um sobrinho, ele é a coisa mais linda, o nome dele é Heitor, ele tem 5 anos. E todas as vezes que a gente vai para a cidade dos pais do Leandro, que ele tá por lá, ele me vê e a Mariana sempre tá com uma cobertinha, aquela coisa de mãe. Tem um cobertorzinho dela que fica no carro, e aí ele sempre quer pegar os cobertores da Mariana. E aí a gente apelidou ele de Zé Cobertinha, porque ele adora uma coberta. E a mãe dele falou, ele não pode ver uma coberta, pode estar o calor que for, 40 graus, ele pega a cobertinha e vai se cobrir. Eu acho que a criança tem muito disso, né? De buscar um aconchego na coberta, na naninha, no paninho. E aí ele adora, e aí eu falei, vou fazer uma coberta para ele, porque ele é o Zé Cobertinha. E aí eu bordei esse cobertorzinho para ele, com o nome dele, utilizando a coleção de matriz Ursinhos Vintage, que eu vou estar deixando para você no link aqui abaixo da descrição dessa aula, se você quiser adquirir. E essa coberta aqui, eu já tinha feito para fazer a minha vitrine da Mega Artesanal lá no stand da Cinderela. Então, se você foi na Mega Artesanal, provavelmente você viu essa peça aqui. E aí, como eu estava com essa peça aqui, eu falei, vou bordar uma cobertinha para o Zé Cobertinha, o meu sobrinho. E aí, claro, eu pensei, mas se o presente tá bom, ele pode ficar ainda melhor, né? Por que não fazer uma sacola para ele? E por que fazer essa sacola? Porque a Mariana, ela tem as sacolas dela, as ecobag dela, e toda vez que a gente vai sair, ela já pega a ecobag dela e começa a organizar os brinquedos dela. E aí eu achei bem legal ser assim. Por quê? Aqui no canal já tem um vídeo que eu ensino para você a fazer aquele cobertor almofada. Até pensei em fazer nessa ideia, porque a da Mariana é assim. Mas eu achei que ter essa cola ia dar ainda mais utilidade para ele brincar, para ele aprender a se organizar, a dobrar a cobertinha, e aí ele carregar as coisas dele, ele já saber que isso daqui é algo dele. Então, no passo a passo de hoje, a gente vai usar o tecido da Cinderela e também o viés, e nós vamos produzir essa sacola de creche. E aí, gente, o que é mais legal, o passo a passo é bem simples, você pode adaptar as medidas e aumentar elas de acordo com o uso do seu cliente. Porque sim, para a creche, as mães sempre precisam de uma sacola para levar algo a mais, até além da bolsa que talvez ela já envie. Então aqui é uma possibilidade de você ter um produto que é fácil, rápido de produzir, produtivo e, claro, muito lucrativo. Então, se você gosta de passo a passo como esse, não esquece de já deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar os sininhos das notificações. Sejam bem-vindos ao Farolzinho Ateliê. Eu sou Eliane Pascoal e o passo a passo de hoje é junto com a Cinderela Fitas e Tecidos. Então, se você gosta de aprender um passo a passo como esse, aproveita e já vem comigo! Para fazer o nosso passo a passo de hoje, eu vou utilizar o viés xadrez, esse daqui é aquele de 12 milímetros, ou conhecido como viés estreito. E aí, com esse tecido da Cinderela, a gente tem algumas possibilidades de composição. O marrom, o azul, o amarelo, bege, escolha aquele tecido que você achar que melhor vai ser a combinação. Eu escolhi aqui o marronzinho. No meu tecido tricoline digital da Cinderela, ele está aqui na medida, deixa eu confirmar aqui, porque senão depois eu esqueço. Ele está na medida de 34 centímetros de largura por 42 de altura. Eu vou utilizar duas faces. Lembrando que essas medidas aqui são muito adaptáveis. Você pode variar o tamanho que você vai fazer a sua ecobag. Eu estou fazendo esse tamanho aqui por causa do produto que eu quero utilizar nela. Então, eu vou utilizar duas partes. Aí, para o forro, eu vou utilizar o algodão cru. O algodão cru, eu cortei com a mesma largura de 38 centímetros, mas aí eu diminuí 3 centímetros aqui. Então, o meu algodão, ele ficou aqui com 39, então ele ficou com
34, eu falei 38, desculpa. Então, ele ficou com 34 de largura por 38 de altura. Para as alças, eu também vou utilizar o algodão cru. Uma coisa muito importante. O tricoline digital, o encolhimento dele é mínimo, então eu não lavo esse tipo de material aqui. Se ele encolhe, é no máximo meio centímetro, nada que prejudique a minha peça, nunca tive nenhum tipo de problema. E claro que você tem que conhecer os fornecedores e a qualidade dos materiais que você utiliza aí. Porém, o algodão cru, que é um tecido que eu vou utilizar aqui como forro, porém como estrutura também, ele é um tecido que encolhe muito. E isso de qualquer marca, de qualquer gramatura, inclusive não vai importar aqui a gramatura que você utilize. Então, eu fiz a sangria dele, que é o que a gente chama quando lava os tecidos. A gente não lava, esfrega. A gente apenas pega, eu fiz a sangria apenas nesse tecido, dobrei e deixei imerso na água por 2 horas. Depois eu estendi ele e sequei à sombra, para ele fazer o encolhimento necessário. Por quê? Porque como ele encolhe bastante, e é uma média aí de até 2 centímetros, ele poderia enrugar a minha sacola. Então, por isso que eu fiz a lavagem nele. Já nas alças, eu não lavei, porque a alça não tem nenhum problema se ela fizer algum encolhimento, tá? E aí, ó, você consegue ver, não sei se no vídeo vai dar para ver, mas aqui eu consigo ver até a diferença da tonalidade. A alça, como que eu vou fazer aqui? Eu cortei 10 centímetros, e aqui foi o comprimento que eu tinha, tá? Tá até com 50 centímetros. Dobro ao meio e passo, depois trago ponta com ponta para o meio e meio novamente. Ela vai ficar uma alça bem grossinha e reforçada. Então, 2 alças desse tamanho. Largura da alça fica muito ao seu critério. Eu tô fazendo uma alça mais larguinha para dar para a pessoa usar no ombro se ela quiser também. Se for uma alça de mão, você pode diminuir o tamanho dela. Para o fechamento, a gente pode utilizar um botão de tic-tac, um botão imantado, que eu não vejo necessidade nesse caso, tá? Porque a peça é bem fininha. Eu acho que o melhor é o botão Ritas mesmo, aquele tic-tac. Pode ser botão Eberle, ou pode ser até um velcro, se for da sua vontade. Ou até um botão comum, e aí aqueles materiais básicos de costura que a gente precisa, sua etiqueta para identificar a peça, tudo isso é o que você vai precisar na aula de hoje. Eu vou iniciar aqui fazendo o detalhe da minha alça. Então, como ela está dobrada, o que eu quero? Eu quero fazer um detalhe com viés. Então, eu vou centralizar exatamente aqui, ó, no meio da minha alça, na ponta com o meio, e vou costurar dos 2 lados. Venho com uma costurinha reta dos 2 lados. Aqui eu já vou emendar a outra alça e continuo costurando aqui. Já costurei a minha alça de um lado, se você quiser você pode dividir, eu acho mais fácil. Vou virar e vou costurar o outro lado. Com o nosso detalhe costurado, agora eu dobro aqui a minha peça e vou fazer uma costura que eu já vou fechar toda a minha peça e assim essa costura ela vai ficar embutida. Não tem problema nenhum se você quiser também já costurar a alça e depois você vem e coloca o detalhe do viés. A única coisa que vai ficar aparecendo a sua costura. Faço a mesma coisa, sempre trabalhando em produtividade. Já vou engatar a outra alça e costuro também, fechando toda a peça. Aqui você precisa fechar apenas um lado, mas como eu gosto de similaridade, eu vou rebater a costura do outro lado também.
Então, a minha alcinha já está pronta. Eu vou pegar agora o meu tecido da Cinderela. Vou fazer o seguinte, vou dobrar ele aqui, na largura de 34 centímetros, e dou uma vincadinha com a minha unha mesmo. Pego a caneta mágica e eu tenho aqui uma reguinha de 5 centímetros e eu vou fazer uma marcação. Faço de um lado e faço também do outro lado. Agora aqui, eu vou posicionar a minha alça, deixando o detalhe do viés como lado direito aqui. Então, posiciono aqui, ó, certinho, já vejo aqui pela sombra do tecido e vou fazer uma costura. Essa costura aqui é só uma costura na beiradinha, é uma costura de segurança. Já está costurado, vamos para a outra peça. Com a nossa costura feita, agora eu vou aplicar o meu forro. Eu vou abrir aqui a minha peça e eu vou fechar direito com direito. Já costurei, eu utilizei aqui margem de 1 centímetro. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado. Agora que já está costurado o meu tecido, eu vou jogar a minha alça para esse lado. Dessa forma aqui, jogo também todo o excesso do meu tecido. Na parte de baixo ele fica assim. E aí, eu vou passar uma costura aqui rebatendo. Essa costura aqui eu venho margeando o tecido e aí ela vai ficar uma costura de meio centímetro. Como na anterior eu usei 1 centímetro, ela pega certinho aqui em cima, o que é bom. Se você usar uma margem de costura mais estreita, faz essa costura mais na beiradinha. E tudo a gente repete do outro lado também. Já aproveitei pelo meio aqui da minha peça, do lado do forro, apliquei a minha etiqueta. Agora a gente vai deixar direito do tecido, com direito, e eu vou passar uma costura. Antes disso, eu venho aqui nas laterais e eu passo uma costurinha travando. O que é essa costurinha travando? É só no cantinho para garantir que as uniões batam certinho aqui do meu tecido. Então, ó, aqui ela bate certinho e aí eu costuro por dentro. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. E agora aqui, gente, a gente pode costurar, deixando uma abertura no fundo da nossa ecobag para desvirar e a gente vai costurar em toda a nossa volta.
Eu vou costurar também com margem de 1 centímetro. Pessoal, já finalizei a minha costura. Deixei uma abertura aqui, ó, generosa. A gente pode cortar os cantinhos para a peça virar mais bonita. E aí, aqui, a gente vai agora, nesse momento, desvirar a peça. Só colocar aqui a sua mão, vai lá até o fundo, pega o seu tecido e traz ele para o lado de cá. E aí, a gente vai acertar todos os cantinhos. Agora, aqui que eu já desvirei, eu alinho, dou aqui uma vincadinha com o dedo mesmo, e eu vou fechar o fundo da minha ecobag. Para não fazer a costura só nesse cantinho aqui, eu prefiro passar a costura em todo o fundo. E aí, essa costura é bem na beiradinha. E agora, é só a gente colocar o forro para dentro da nossa sacola. Vamos acertando os cantinhos. E aí agora, o que vai acontecer? O forro, ele é menor que a peça. Então, o forro, ele vai mais para dentro. A gente segura aqui, acerta bem. E aí, o meu forro vai ficar exatamente dessa forma aqui, ó. Ele fica assim, reforçando a nossa sacola. A minha alça está solta. E aí, agora, pelo lado de cima aqui da minha peça, eu vou passar uma costura rebatendo e posicionando, deixando essa alça aqui certinha. Como o meu tecido aqui, ele é escuro, agora nesse momento eu vou trocar então a linha da minha máquina. Então, pessoal, agora eu troquei a linha da minha bobina e aí a linha escura vai estar por baixo e eu vou rebater aqui toda a minha costura. E aí eu posso fazer uma outra costura aqui, reforçando um pouquinho mais abaixo da alça. Na verdade, eu procurei bater aqui, com aquela mesma costura que a gente fez rebatendo. Então, aqui, essa costura de rebater, ela fica boa porque facilita para você deixar a alça posicionada. Mas caso você não queira fazer ela, né, acelera um processo, você pode deixar para fazer depois. Eu vou aqui cortar as minhas linhas. E aí aqui, agora, a minha sacola, ela já está pronta. Nesse momento aqui, agora é a hora da gente colocar um botão de fechamento, velcro, ou até não colocar nada se você preferir. Eu acho legal sempre ter um botãozinho, porque fica ao critério da pessoa utilizar esse botão ou não. Se a sacola estiver mais cheia, deixa sem um botão. Se estiver mais vazia, coloca o botão. E aí dá privacidade, inclusive, sobre o que tem dentro da sacola. Coloquei aqui o meu botão de tic-tac para abrir e fechar. Sempre falo por aqui, usou o botão de tic-tac, teste bastante aqui para abrir e fechar, para ver se não vai estourar. Deixa eu passar a medida final que ficou para vocês. Ficou com 32 centímetros a nossa sacola por 38 centímetros. Eu vou chamar até essa sacola aqui como sacola de creche, porque eu acho que facilita muito para a criança levar as coisas. A Mariana, ela tem
algumas ecobags em casa e sempre que a gente sai, que a gente vai viajar, ela cata as sacolas dela, enche de brinquedo. Então essa é a ideia mesmo. Primeiro, ser algo que você pode vender como algo extra, acrescentando aí no seu produto. E segundo, você dá essa função de utilidade para a pessoa poder acrescentar as coisinhas da criança, a criança mesmo criar o hábito de se organizar. Então, sempre que a gente vai sair, a Mariana mesmo já pega a sacola dela e vai organizar os brinquedos. E aí, aqui, eu vou colocar a cobertinha dele, porque a gente brinca e chama ele de Zé Cobertinha, porque ele adora um cobertorzinho. E aí, quando eu fiz o cobertorzinho, eu falei, eu queria dar a cobertinha, a sacola junto, porque assim já fica legal para ele poder carregar o cobertorzinho dele para lá e para cá. E aí, olha só que item legal. Fica aqui organizado. Aí, como eu falei para vocês, de ombro, porque cabe, ó, dá para carregar dessa forma, ou então carrega na mão mesmo e fica um item super reforçado se precisar levar brinquedo e outras coisas. Se você fizer essa peça com dupla função, coloque o forro. Se a sua intenção é só para carregar a coberta, ela pode ser feita somente com a face do TNT, sem nenhum tipo de problema. E aí, se é só para carregar a coberta, você pode até fazer a alça somente com viés, se o foco for baratear o custo da sua peça. E essa foi a peça da aula de hoje, onde eu ensinei para você a como fazer uma sacola de creche, uma ecobag. Dicas, vocês podem acrescentar bolsinho aqui. Pode bordar o nome da criança, eu não quis bordar. Eu sou aquele tipo de mãe que sou assim. Eu não gosto que peças externas tenham o nome da criança. Desde quando antes de eu empreender no enxoval de bebê. Todo o enxoval da Mariana, minha filha, eu que fiz. Então, por exemplo, a bolsa de maternidade dela, eu coloquei um M, mas eu não escrevi Mariana. Então, assim, fraldinhas, kit de berço, as peças que tá em casa, que nem a cobertinha. A cobertinha eu bordei o nome dele, mas é uma peça interna. Peças que são externas, que a criança pode carregar, que pessoas vão ver, eu prefiro não ter o nome, porque eu acho que eu sou meio surtada, tá? Eu acho que quando chama a criança pelo nome, sei lá, tem facilidade de carregar e sequestrar minha filha. Então eu sou meio louca que essas coisas eu não coloco em coisas externas. Mas é claro que se a mãe pedir, se a mãe quiser, você pode bordar o nome aqui, colocar bolsinho, bordar até ursinho, fica ao seu critério como você vai personalizar a sua peça. E se você gostou dessa aula, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Gente, o tecido da Cinderela e também os vieses, vocês vão encontrar nas melhores lojas de artesanato. Então procure na internet por tecido Cinderela, você já vai encontrar os tecidos cortados. Eles vêm com 55 centímetros por 1,5. Tem uma variedade de estampas para o enxoval de bebê, para casa e para todo tipo de artesanato com costura que você queira produzir. É só você correr e garantir o seu. E se você gostou do passo a passo de hoje, não esquece de deixar aquele seu curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Eu espero que tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus, um super beijo e até a próxima aula. Tchau!